Olá, boa noite. Hoje estou passando aqui para fazer uma seguinte pergunta para vocês. Vocês entendem que a política tributária ela tem que ser um instrumento de justiça social, eficiência econômica e estímulo ao desenvolvimento econômico? Acho que a grande maioria que compreende o conteúdo e o escopo dessa pergunta vai afirmar que sim. Contudo, não é o que nós estamos presenciando recentemente, tendo em vista todas as inovações legislativas na área tributária feitas pelo governo. Nós estamos vendo uma guinada autoritária em direção ao modelo de ajuste fiscal emergencial com foco exclusivo na arrecadação imediata. Isso não há dúvida. As mudanças introduzidas pela Lei 15.270 e pela Lei 15.279, promulgada essa semana, entre outras medidas correlatas a questões tributárias, ela deixam de forma clara como a abordagem que está sendo dada pelo governo para essa pauta da política de interesses, da política fiscal, em atenção, com pouquíssima atenção ao princípio da segurança jurídica, com pouquíssima atenção aos impactos sociais e econômicos das medidas que estão sendo promovidas e principalmente com pouquíssima atenção a um estímulo real à economia produtiva. Então aqui nesse vídeo eu vou fazer assim, uma pequena e rápida análise dessas duas normas para mostrar essa incongruência da política fiscal do governo. Nós estamos falando de normas que foram editadas entre uma semana. E essas normas, por óbvio, elas geram impacto no tecido econômico, social e institucional no Brasil. Então vamos lá. Como nós já noticiamos em vídeos anteriores, a Lei 15.270 foi sancionada no final de novembro, no dia 26 de novembro, teve até uma cerimônia no Palácio do Planalto para a sanção, para a promulgação dessa lei, e essa lei, ela alterou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas. O que essa lei fez especialmente? Ela isentou todas aquelas pessoas que têm um rendimento até R$5.000 mensais, ela isentou todos aqueles, e, de outro lado, ela revogou a isenção que existia na legislação em relação aos dividendos e lucros distribuídos pelas pessoas jurídicas aos seus sócios, aqueles que no ano oferem uma renda superior a R$600.000. O Lula mesmo falou que os mais ricos têm que então ajudar e pagar pelos que têm menor condição para que eles tenham uma vida melhor. Ok, desde que essa legislação tivesse realmente feito o trabalho dela de avaliar os impactos sociais e econômicos e trazer tratamentos diferenciados como a própria Constituição exige. Como nós já mostramos em vídeo anterior, a própria Constituição ela demanda que seja dado um tratamento diferenciado, por exemplo, para as empresas que são de pequeno porte, e o que foi ignorado por essa lei? O que foi ignorado? A lei, como nós já falamos, ela é totalmente genérica e tributa, sem qualquer distinção, todos aqueles sócios que ofiram rendimento acima de R$600.000 ano, R$50.000 anuais, para que todos aqueles pessoas físicas que não só sejam sócios, mas que também ofiram ao final do exercício financeiro rendimento acima de R$600.000 vão ter que fazer ajustes e recolher o imposto de renda que está sendo instituído por essa lei. Então, não foi só a revogação, houve a instituição de imposto de renda mínimo para essas pessoas, segundo o governo, para arcar com essa isenção que está sendo dada, mas se nós examinarmos em detalhes a justificativa dessa tributação, os dados não casam. Os dados não casam. E essa nova legislação entra em vigor a partir de 2026. Hoje nós já tivemos notícias que está para vir já uma alteração
na alíquota e vai ter um aumento de tributação do imposto de importação também já para o ano que vem, fora os impactos da reforma tributária, que não vão reduzir a tributação, que vai ser, com certeza, repassada ao consumidor final. Isso aí já percebe-se os impactos sociais e econômicos de todas as medidas que estão sendo adotadas, mais as outras tributações que estão vindo no caminho, que estão sendo pretendidas, como aumentos de IOF, aumentos de outras tributações. Agora, de outro lado, de forma completamente na contramão do que está sendo feito, que foi feito na semana passada, essa semana foi promulgada a Lei 15.279. O que essa lei ela faz? O que mostra a total incoerência, a total contrariedade, a falta de integridade e a total falta de análise dos devidos impactos econômicos e sociais. Essa lei, com o escopo de atender à necessidade de medicação para todos, ela autoriza a doação por pessoas jurídicas de medicamentos para as esferas do poder da administração pública e as entidades sociais que atuam na área, e em troca disso, ela dá isenção de PIS, COFINS e IPI para essas pessoas jurídicas que façam essa doação. No entanto, mais uma vez, é uma lei genérica. É uma lei genérica e, por conta disso, apesar de ter fins assistencial, ela tem relevante impacto econômico. Por quê? Porque essa lei, ela não define nenhum limite, ela não define nenhum critério de proporcionalidade. Então, os únicos critérios que a lei coloca é que essa doação tem que ser feita de medicamentos com validade superior a 6 meses e que seja feita para as entidades que estão listadas na lei. Veja que isso, a legislação da forma como está posta, ela pode gerar abusos. Por quê? Porque eu posso, segundo a lei, porque não tem nenhum critério nesse sentido, fazer uma doação de medicamentos em torno no valor de 50 mil reais, 20 mil reais, 10 mil reais, e com isso ter direito a uma isenção, porque a lei também não fala que é isenção parcial, não coloca limite para isso, isenção de PIS, COFINS e IPI, que pode ser de milhões de reais. Então, e essa legislação, inclusive, nos causa espanto diante de todo o contexto que vem sendo verificado durante os últimos meses de aumento de arrecadação e comprova de forma cabal que o governo não tem uma política adequada de tributação. E que, por isso, nós precisamos, todos nós, os empresários, nós contribuintes, precisamos nos organizar a questão fiscal, a nossa gestão, precisamos organizar como nós estamos trabalhando essa gestão do passivo fiscal, do passivo social, dentro das nossas empresas, dentro das nossas casas, não só com pessoas jurídicas, com pessoas físicas, tendo em vista essa insegurança e essa incoerência que está tendo na tributação. Precisamos buscar profissionais capazes, habilitados, para poder, com toda a estrutura, com o menor risco possível, gerir e conseguir, com isso, não falir as empresas, não gerar passivo maior com elas e consigamos, no final, ter uma eficiência cada vez maior, uma eficiência não só fiscal, mas eficiência econômica, de modo que a economia, de modo que a empresa possa crescer, não
enfraquecer, que parece que é o grande intuito desse governo, tamanha a insegurança, tamanha a incongruência das medidas que eles estão colocando. A conversa do governo de uma semana para outra não bate. Então, por isso, aqui fica mais uma vez a nossa orientação, a nossa sugestão para que recorram a profissionais que tenham capacidade técnica e estruturem a sua gestão. E busquem o mais breve possível, a partir do ano que vem, já começa a ser introduzidas algumas alterações da reforma tributária. A partir do ano que vem, essas alterações na legislação tributária, de instituição e majoração de tributo, vão começar a valer. Então, repetimos, nossa sugestão é: procurem profissionais habilitados tecnicamente e analisem, revisem, se for o caso, toda a estrutura das suas empresas e mesmo nas suas casas, mesmo você, pessoa física, revise a gestão dos seus gastos, a gestão das suas questões. Por quê? Porque necessariamente as empresas vão ter que repassar esses custos para o consumidor final. A arrecadação aumenta, mas o impacto social, infelizmente, que o governo vem propalando, acreditamos que não vai ser o que realmente vai acontecer. Então, um abraço a todos. Mais uma vez, eu me coloco à disposição para estar prestando todos os esclarecimentos acerca dessas novas da nova legislação, desses novos prazos, das novas incidências, do novo regime que vão ser passados a ser exigidos a partir do ano que vem. Um abraço a todos e boa noite.